Meu nome é Daliana, eu cuido da parte de soluções da Xerox e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mundo de apps. Como que as apps e as multifuncionais, como é que funciona, né? Onde é que a Xerox está, o que é que a gente já desenvolveu, o que é que está sendo feito nesse mundo. Então eu vou falar um pouco sobre esse tópico. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, né, independente do tipo do canal que está aqui, que eu sei que não necessariamente são canais ligados à impressão, mas é aonde você pretende investir nos próximos 12 meses. Pode ser que você pense, eu vou investir em reduzir os custos da minha empresa, eu vou investir em aumentar as minhas parcerias, eu vou investir, aqui está escrito print services, mas entenda em melhorar a minha operação, ou eu vou investir na parte de soluções. Então, foi feita uma pesquisa pelo IDC, com cerca de 900 canais na Europa, e a maioria deles respondeu que eles vão investir no mundo de soluções. E caso vocês tenham, né, pensado ou estejam também investindo na parte de soluções, eu diria que esse é o melhor momento para fazer isso, né? Por quê? Porque os clientes querem isso. Os clientes têm a expectativa que o provedor de serviço leve algum diferencial para eles, possa mostrar algo novo, algo diferente, que possa surpreender o cliente. Então, esse é um momento ideal para você fazer isso. Mas não tenha dúvida que é um desafio. É um desafio para quem é o fabricante e é um desafio para quem está prestando o serviço para o cliente final. Para nós, Xerox, é um desafio porque muitos parceiros ainda desconhecem a oportunidade e ainda não entraram nesse mundo. Estão simplesmente preocupados em imprimir e copiar. Os clientes que já estão querendo entrar nesse mundo, o desafio também existe, porque você precisa ter uma estratégia para sair aqui do ponto A e vir para o ponto B, aonde ali no ponto A, né, os clientes estão diminuindo o volume de impressão, os clientes, você tem um problema de preço, né, cada vez os preços são menores, uma mentalidade, né, tradicional de venda de box. A hora que a gente pensou do ponto de vista da Xerox, Xerox é o mais caro, por que eu vou fazer isso com o Xerox? Então eu vou falar um pouquinho hoje por que fazer isso com a Xerox. E aí você vai ter que vir aqui para o ponto B, aonde a sua expectativa é que durante essa transição, essa transformação, você não perca receita, né? Você possa fazer essa transação, essa transformação, mantendo ou até crescendo essa receita. Então, eu vou falar um pouquinho como é que você entra nesse mundo de apps, mantendo a sua receita ou crescendo. A hora que a gente fala do porquê fazer isso com a Xerox, em primeiro lugar porque a Xerox é uma empresa, sempre foi uma empresa de ponta, de tecnologia, muito preocupada com a inovação. Então hoje o portfólio de equipamentos da Xerox é um portfólio de equipamentos que tem tecnologia embutida. Por exemplo, a Xerox tem uma parceria mundial com a Cisco e a McAfee. Todos os equipamentos Xerox já vêm com antivírus embutido, então se você vai colocar o equipamento e aplicações na nuvem, ele tem ali McAfee para detectar vírus, intrusão, esse tipo de coisa. Então, primeiro, por questões de portfólio, que é um portfólio com tecnologia embutida. Então, no momento que você está no cliente, se no momento 2 você entra nesse mundo de soluções, você já está com o equipamento certo para isso. Aqui, a Xerox ela tem uma plataforma aberta para desenvolvimento de soluções. Então, você se inscreve pela internet no programa da Xerox de desenvolvimento de aplicações. É um programa gratuito, onde você vai desenvolver aplicações usando linguagens de mercado. HTML, Java, qualquer tipo de linguagem, e fazer as chamadas para os serviços das multifuncionais. E aqui um conjunto de soluções. A Xerox ela tem uma espécie de Apple Store. Então tem uma galeria de apps que está também na internet, que você entra lá e hoje nós temos cerca de 30 apps prontas que você simplesmente baixa para a máquina e começa a usar. Que tipo de apps são essas? Então, por exemplo, a gente tem uma app de tradução simultânea. Você pode pôr um papel, você diz em que língua está, por exemplo, em inglês, e você diz para que língua você quer traduzir, chinês. São 45 línguas.
automaticamente isso vai para a nuvem, é traduzido e volta. Eu quero algo com uma maior precisão. Aí você pode contratar um serviço extra de revisão. Então, ele pode revisar o documento e depois te devolver, se eu não me engano, depois de 2 dias revisado. Então, tem uma série de apps, vou falar um pouquinho mais sobre elas, que já estão prontas. Agora, que tipos de apps? Então, existem apps de informação, que são apps onde o objetivo é transformar o painel da multifuncional num hub de comunicação. Então, você pode fazer propagandas pelo painel, se comunicar com os funcionários, com os empregados. Existem apps de suporte, que são apps onde o objetivo é facilitar a interação do usuário com a multifuncional, então facilitar o suporte, facilitar a parte de serviços. E tem apps de workflow, que aí sim são apps que vão atuar mais no coração, né, daquela empresa. E aí não tenha dúvida que quanto maior você vai crescendo aqui nessa cadeia, maior o valor agregado que você está entregando para o seu cliente. A hora que você conecta os fluxos de negócio do cliente às multifuncionais, com certeza você está entregando um valor agregado maior. Aqui tem alguns exemplos de apps. Então, ali a primeira é apps de informação. Então, alguns dos parceiros da Xerox criam apps, por exemplo, com o próprio logotipo. Aí o cliente abre a caixa, liga a máquina, já está alterado o painel da máquina. Caso precise de um suporte ou de um contato, então aqui as informações. E aí tem algumas outras apps, né? Se o equipamento está fora de serviço, então facilmente você consegue trocar essas telas da multifuncional. No meio tem algumas apps de suporte. Então, por exemplo, a primeira é: acabou o meu suprimento. Eu posso clicar e ele automaticamente envia a solicitação de suprimento para a empresa que presta serviço ou da onde o seu cliente compra o suprimento. Aqui no meio, uma app que, por exemplo, né, estamos num mundo sustentável, muitos clientes são assim. Conforme o usuário vai imprimindo, ele vai mostrando, né, conceitos de sustentabilidade. Quantas árvores você deixou de usar, cortar, usar o duplex, esse tipo de coisa. E a terceira, por exemplo, você está num ponto de varejo, acabou de prestar algum tipo de serviço, o seu cliente foi até lá, imprimiu, digitalizou, ou, por exemplo, digitalizou um contrato, você pode automaticamente mudar o painel da máquina e colocar uma pesquisa de satisfação, o quão satisfeito ele está em usar aquele serviço. E aqui do lado tem algumas outras apps que são mais conectadas ao negócio do cliente. Então aqui, essas apps são todas reais, elas funcionam. Aqui tem uma app que é um cliente nos Estados Unidos, onde você solicita toda a documentação para visto. Aqui no meio é uma app voltada para o segmento de saúde. E ali em cima é uma app que interage com o RP do cliente. E de onde vêm essas apps? Então, algumas apps são da Xerox, estão lá disponíveis no Gallery, que eu falei. Todas as apps da Xerox são gratuitas e são apps simples. Por exemplo, eu quero digitalizar e jogar para o Dropbox, eu quero digitalizar e jogar para o OneDrive, eu quero alterar a interface da multifuncional. Então, essas apps são da Xerox, elas são gratuitas, estão lá no Gallery. Existem algumas apps que são desenvolvidas por parceiros mundiais da Xerox. Então, esse que faz a tradução simultânea foi desenvolvido por um parceiro mundial da Xerox. Existe uma app, por exemplo, que você pode falar com a máquina. Então, foi integrado um dispositivo que captura a voz da pessoa, ele interpreta aquele comando e manda para a máquina. Então, você fala com a máquina que tipo de comando você quer que ela faça. Existe um programa de desenvolvedores, então muitos parceiros da Xerox ou fábricas de software podem começar a desenvolver essas apps e elas desenvolvem ou para os próprios clientes delas ou elas podem colocar no Gallery para vender. Então a gente já tem no Brasil alguns parceiros que estão desenvolvendo apps e colocando no Gallery e essa receita da venda da app vai para quem desenvolveu. Essa receita nem passa pela Xerox. O objetivo da Xerox é cada vez mais disponibilizar várias apps para os parceiros e para os clientes. Já existe um fórum, um nos Estados Unidos e um na Europa, voltado para esse desenvolvimento de apps, onde eles discutem, né, quais as tendências de mercado, o que o cliente está querendo,
quais as apps de maior valor agregado, como é que eu vendo uma app, como é que eu cobro uma app. No ano passado teve esse fórum nos Estados Unidos com cerca de 53 pessoas, alguns parceiros, e aqui saíram. Nesse evento é um evento onde os parceiros também apresentam as novas apps que existem. Então aqui eu selecionei algumas apps, vou falar de algumas delas só para vocês terem uma ideia, tá? Essa eDocs é uma app que foi desenvolvida e está instalada na Biblioteca Nacional na Alemanha. Imagina o seguinte, né? O conceito de que você vai tirar uma cópia de um livro, de um caderno, de uma revista, de alguma coisa, né? Hoje, no modelo tradicional, você pega esse livro, tira uma cópia e sai com papel. Mas lembre-se, a gente está num mundo onde cada vez se imprime menos, né? Então, o que essa app faz? Você vai, na realidade, digitalizar o livro. Depois que você termina, ele gera um QR Code no painel da multifuncional. Você encosta o seu celular no painel da multifuncional e lê esse QR Code, é transferido o conteúdo digital para o seu celular. Então, ou seja, eu imprimo menos e vou ter o meu conteúdo digital. Esse MyWork aqui é uma outra app também com a ideia de interagir com o celular. Você tem uma parte da aplicação rodando no seu celular com um QR Code que você encosta na máquina e a máquina ela interpreta o que você mais usa, quais são as funcionalidades que você mais usa. Por exemplo, eu costumo, o que eu digitalizo, eu jogo para o meu próprio Dropbox. Então, ele já abre as funcionalidades que você mais usa para você. E tem algumas funcionalidades a mais, como, por exemplo, transformar algo que está só num papel físico para um documento digital. Então, eu posso transformar um Excel em digital, um PowerPoint em digital, um Word em digital, tá? Uma outra app interessante é essa primeira aqui, tá? Ela é um quiosque de impressão, né? Hoje o conceito tradicional de quiosque, quando você vai numa escola, ele é uma caixa, né? Como se fosse um terminal de bancário, onde lá dentro tem uma multifuncional embutida e um painel onde o aluno seleciona o que ele quer fazer. Aqui a ideia é não precisar mais dessa caixa, não precisar mais desse painel, e você usa a própria interface da multifuncional para fazer as seleções do que tipo de serviço o aluno quer selecionar. Então é um quiosque de impressão. Esse aqui é muito similar a um que eu já mostrei, onde depois de você imprimir, ele te mostra algumas estatísticas, então pensando, né, em embutir o conceito de sustentabilidade nos usuários. Esse primeiro aqui é um outro extremamente interessante. Ele está funcionando num cliente nos Estados Unidos, que é o conceito, para que eu vou imprimir e depois assinar? Então, ele transforma o painel da multifuncional num painel onde ele consegue capturar a assinatura. Então, você pode ou conectar uma caneta ou com o próprio dedo assinar, e ele vai colocar essa assinatura no próprio documento. E essa outra aqui também é uma outra app interessante. Eu não sei se vocês estão acostumados a fazerem conferências em salas virtuais, né? Nós, na Xerox, a gente faz bastante isso. Só que quando você faz uma conferência numa sala virtual, você só compartilha o que é digital. Mas muitas vezes você faz um rascunho, alguma coisa num papel. Como é que eu compartilho isso? Então, você pode usar a multifuncional da máquina e digitalizar aquele papel e compartilhar em reuniões virtuais, tá? A máquina se conecta também na reunião virtual que você está conectado, tá? Então, assim, aqui é só para mostrar que não tem limite. Você pode desenvolver qualquer tipo de funcionalidade para qualquer tipo de vertical, pensando no que agrega valor para o seu cliente. Você pode desenvolver para ele ou, de repente, colocar na galeria e vender esse tipo de app para o mercado, tá? Aqui são alguns dos recursos de vendas que nós temos. Esse aqui é o App Finder. Então, você entra aqui, você consegue pesquisar as apps por vertical. Eu quero saber todas as apps que são voltadas para o mercado educacional. Quero saber todas as apps que são voltadas para o mercado financeiro. Ou então eu posso pesquisar as apps por aplicação horizontal. Eu quero todas as apps voltadas para uma aplicação de contas a pagar. E assim por diante, tá?
Aqui, tudo isso aqui está no nosso PartnerNet, que é um canal que a gente tem voltado para os parceiros Xerox. Lá tem diversos vídeos de casos de estúdio. Tem um playbook de soluções, onde você tem as soluções verticais e que tipo de solução você usa para aquela vertical. Na própria multifuncional, tem alguns botões que você clica e você vê o vídeo dessas apps funcionando. Temos o Workflow Mapping Tool, que ele tem fluxos prontos. Então, por exemplo, meu cliente tem um fluxo de contas a pagar. Ele já tem lá um modelo de como é mais ou menos um fluxo de contas a pagar. E você vai pondo quantas pessoas trabalham naquele fluxo, quanto tempo demora cada uma das atividades. E depois, no momento que você otimiza isso, ele faz o cálculo financeiro de quanto de benefício você trouxe para o seu cliente. E existem documentações de como você criar um guia de demonstração dentro da sua empresa, como você instala as apps para poder demonstrar para os clientes. Aqui é a parte de casos de estudos, de vídeos. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um processo de fatura, né? Como é que é o processo tradicional de pagamento de fatura e como é que um cliente implementou uma app, que inclusive está lá no App Gallery, sobre a parte de faturas. Being successful was one of our problems because the invoice handling were so time consuming, and since we increased our turnover, the number of incoming invoices also increased. The way we used to do it was very time consuming and very manual. You received the invoice, you went to the scanner, you have to scan one invoice at a time. You cannot scan multiple invoices. You scan them as a PDF file, which was sent to your computer. You open the PDF file, and then you transferred some of the information into the ERP system. You can hear it, it's extremely manual and time-consuming. Yeah, scanning is very boring. It's not the most fun thing to do here. It's just scanning, and yeah, that's it. We then had three options. We could either outsource the invoice handling, we could purchase an existing solution, or we could develop our own solution. The PAB program is really about customization. You go to the business and you identify their pain points, and you try to improve their business by doing the app for their needs, not to try to push out something they actually didn't ask for. Previously, the employee stood at the machine sometimes for hours, and that meant that other people couldn't do the job. They couldn't get access to the machine. With the Foxway solution, the end user goes to the MFP. It takes a group of invoices, it can be 1, it can be 100, put it in the feeder, one touch, and it goes away directly into the backend system, where key invoice data get extracted and then inserted into the ERP system automatically. And job's done. The previous time-consuming invoice handling has now been minimized with the Foxway solution. Instead of 40 hours a month, it takes only 10 hours a month, which gives us a lot more time to actually do things which we would like to do and work with our core business. We are saving a lot of time and, of course, money. Então, imagina esse mundo, né, esse cenário. Imagina esse mundo, esse cenário, quanto não foi otimizado do processo de negócio do cliente, né? E o que? A multifuncional já estava ali para imprimir e copiar. O que esse provedor de serviço fez foi desenvolver uma app que estava conectada ao negócio do cliente, tá? Aqui eu coloquei alguns outros casos de sucesso. Esse é um caso de sucesso na Europa, numa empresa, numa indústria química, que tinha cerca de 300 equipamentos, o que pode ser uma dificuldade para quem está prestando serviço, porque são 300 equipamentos espalhados, né? Não necessariamente numa mesma planta. Então, o que essa empresa fez? E muitas vezes esses equipamentos, sem o conhecimento do provedor de serviço, são mudados de lugar, tá? Aqui, de repente, pode estar em outro lugar. Então, ela colocou uma app de geolocalização, aí toda vez que o cliente precisava abrir um serviço, ele abria por ali,
ali e enviava qual era a sua localização exata para o prestador do serviço. E ele também incluiu uma outra aplicação que tradicionalmente aqui no Brasil, muitos funcionários chegam na empresa, né, precisam colocar o seu dedo ali para dizer que chegou, e na hora de ir embora também coloca o dedo ali. Então ele desenvolveu essa aplicação, colocou um equipamento de biometria conectado ao multifuncional e desenvolveu essa aplicação dentro da própria funcional, uma app para isso. Ou seja, né, não tem limite. Uma outra app que foi desenvolvido, esse é um cliente aqui no Brasil, no mercado de energia. É um cliente que já está com um contrato existente e aqui é um cliente diferente. Ele pede inovação, ele pede que o provedor de serviço busque algo diferente, tá? Esse cliente tem 320 e poucos equipamentos e foi colocada uma aplicação de reembolso de despesas de viagem. Então tem cerca de 500 usuários que podem usar qualquer uma dessas máquinas que fazem os seus reembolsos através da multifuncional. E são processados cerca de 5.000 reembolsos de documentos por mês. Então aqui a gente está falando também não só de automatizar o processo de negócio do cliente, né, trazer velocidade, como também a satisfação do próprio funcionário, que consegue ter o reembolso dessas despesas muito mais rápido do que no processo tradicional, que era envio da documentação por malote. Aqui é um outro cliente voltado para a indústria de motor, energia e automação. Era um cliente que tinha muitas ordens de produção e a app que foi desenvolvida aqui digitaliza a ordem de produção que tem um código de barras. Esse código de barras tem uma série de informações do cliente e, de acordo com o código, ele classifica o documento e joga nos locais corretos. Esse aqui é um outro caso de sucesso também. É um cliente da indústria de seguro e aqui um pouco diferente, ele não tem tantos equipamentos, tem poucos. Então, só para mostrar que independe do tamanho do cliente, você colocar uma app diferencial lá, aonde ele faz exatamente como a gente viu na fatura, ele faz um OCR zonal de algumas informações, extrai e faz o tratamento correto dessas informações. Então, quem está aqui fala, nossa, por onde eu começo? Então a Xerox tem um programa de apps e soluções baseado no perfil de cada cliente. Tem clientes que querem começar, mas não sabem como. Tem clientes que já estão nesse mundo e tem clientes que são os transformers que já sabem fazer. Então, dependendo do perfil de cada um dos parceiros, a gente tem um programa adequado para isso. E aqui tenho só mais esse e um slide. A gente tem, voltado para o mundo de outsourcing de impressão, uma solução onde os equipamentos podem mandar as informações para a nuvem e os parceiros, através da nuvem, capturam essas informações como medidores, status de suprimentos, podem até ver logs e falhas através dessa plataforma. E essa plataforma, o que é importante diferencial está aqui. Ela traz um diagnóstico remoto dos equipamentos, quais são os problemas que eles têm. Tem uma integração com o mobile, então o próprio atendente da área técnica pode abrir, fechar a chamada pelo celular e tudo isso vai para a nuvem. E aí ele cria aqui um logbook, onde você tem o histórico de tudo que aconteceu com aquele equipamento, as peças que foram trocadas, esse tipo de informação. E os serviços funcionam tanto para equipamentos Xerox como para equipamentos não Xerox, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Nós estamos com o stand aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, tem uma equipe Xerox lá para atender vocês, tá ok? Obrigada e bom final de evento para todos.